Junta militar agrava ruptura com Embalou, devido à apreensão dos 5 milhões de euros em Portugal. Nós sabemos que o braço direito de Embalou, juntamente com a sua esposa, foram presos e liberados em Portugal, porém, eles estavam com 5 milhões de euros. E noticiamos aqui também que a Guiné-Bissau está passando por uma crise de fundos públicos e até mesmo faltando dinheiro para janeiro, para pagamento de funcionários públicos em janeiro. Nesse vídeo, vamos falar também que a junta militar critica o presidente do Timor-Leste, critica o ex-presidente de Moçambique e também critica uma deputada europeia. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo aqui. Seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, nesse botão aqui embaixo, escrito inscreve-se, que você vai me ajudar muito a bater uma meta aqui no canal de 143 mil inscritos antes da virada do ano, antes da gente chegar até 2026. Então, conto muito com a sua ajuda, conto também com o seu like, com o seu compartilhar, que também me ajuda muito. E se você quiser dar aqui presente de Natal para mim, tem aqui nosso Pix, nosso Superchat, ou mesmo nosso IBAN, de qualquer parte do mundo, você poderá nos ajudar aí com qualquer valor, que vai nos ajudar muito. Okay? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo e, primeiramente, vamos falar sobre a crítica que aconteceu da junta militar com relação ao presidente de Timor-Leste, ao ex-presidente moçambicano e também a uma deputada europeia. Nós vimos, deixa eu contextualizar aqui para vocês, né? O presidente de Timor-Leste, Ramos Horta, disse que estava fazendo uma campanha para a Guiné-Bissau ser punida e ser suspensa pela CPLP, já que, tendo suspensa a presidência da Guiné-Bissau na comunidade, o Timor-Leste seria o presidente cessante naquele momento. Okay? Agora, Filipe Nyusi está sendo criticado porque ele falou que deveria ser divulgados os resultados eleitorais. Já a Marta Temido, que é uma deputada portuguesa do Parlamento Europeu, está sendo criticada porque foi ela quem protocolou a condenação da Guiné-Bissau pelo Parlamento Europeu. Então, contextualizando isso, vamos para a nossa matéria para a gente falar mais sobre isso. Ok, pessoal? Vamos lá. Olha só, aqui diz o seguinte, diz que o governo de transição da Guiné-Bissau criticou nesta quinta-feira o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, o ex-presidente moçambicano Filipe Nyusi e a eurodeputada portuguesa Marta Temido pelas análises sobre a situação atual da Guiné-Bissau. Numa declaração partilhada nas redes sociais, o ministro da Comunicação Social do governo de transição, Abdourahmane Touré, começou por dizer que há timorenses que não têm emenda e que o presidente Horta Ramos é um desses casos. Então, no passado, segundo o porta-voz, aí, o ministro das Comunicações Sociais da Guiné-Bissau, disse o seguinte: no passado, ele e os seus camaradas da Fretilin, que é Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, agitaram a ideia de fundar um Estado timorense comunista. Essa loucura histórica provocou a invasão de Timor-Leste pela Indonésia. Depois, a Guiné-Bissau teve um papel de destaque no movimento de solidariedade com Timor, então ocupado. Contextualizou o ministro, referindo-se às relações históricas entre as duas comunidades lusófonas.
A diplomacia guineense e as Forças Armadas da Guiné-Bissau foram as instituições mais relevantes na articulação dessa solidariedade guineense com o povo de Timor-Leste, acrescentou. Para o governo, para o governo tratar de forma leviana e desrespeitosa os militares guineenses e por extensão, o próprio governo, o próprio povo guineense revelam um claro afastamento da verdade objetiva dos fatos históricos. Aqui, como o presidente, o ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau está a tentar dizendo o seguinte: vocês estão nos criticando hoje, estão pedindo que o país seja suspenso pela CPLP, mas foi Timor-Leste, foi a Guiné-Bissau que ajudou na conquista do espaço territorial de Timor-Leste, porque Timor-Leste estava sendo invadido pela Indonésia. Então, segundo dados históricos, foi a Guiné-Bissau, por via diplomática e via das forças militares, que ajudaram a libertar o Timor-Leste. Então, está dizendo que o Timor-Leste não deve criticar em nenhum momento o governo de Horta Tah. Ramos Horta traiu a responsabilidade moral que lhe é exigida enquanto figura pública, que foi um símbolo da paz, declarou. O executivo guineense respondeu assim às declarações de quarta-feira proferidas por Ramos Horta, em que este disse que ser impossível ficar indiferente à arrogância de uma facção militar que não deixa a Guiné-Bissau ter um rumo normal e que é óbvio que Sissoko perdeu as eleições. O ministro guineense disse ainda que Ramos Horta devia questionar o ex-presidente moçambicano Filipe Nyusi, que liderou a missão de observação eleitoral da União Africana à Guiné-Bissau, cujas declarações considera que ultrapassaram claramente os limites da tolerância, do bom senso e da prudência diplomática, melhor dizendo. Ou seja, é porque lá atrás o Filipe Nyusi tinha declarado que existia um vencedor do escrutínio, já que o ex-presidente moçambicano ele era um dos observadores das eleições, e ele estava lá representando a União Africana. E, por fim, o representante do executivo guineense preferiu também, no discurso desta quinta-feira, que o coro de posições precipitadas junta-se de forma igualmente preocupante à eurodeputada portuguesa Marta Temido. Marta Temido, esqueceu-se ou ela esquece que a Guiné-Bissau não está sob tutela de ninguém, nem da União Europeia, e menos ainda de Portugal, acrescentou, referindo que a eurodeputada ofendeu a dignidade do povo guineense com as declarações patéticas, esquecendo-se das relações históricas de amizade e de cooperação entre povos guineense e povo português. Pessoal, o que eu acho sobre isso? Eu vou falar aqui a minha opinião com relação a isso. A junta militar, eles estão dando um golpe de Estado, né? Estão dando um golpe de Estado ao povo guineense, e eles estão reclamando de instituições, de personalidades que estão defendendo o povo guineense. Porque a Marta Temido, ela protocolou algo dizendo que houve sim um vencedor nas eleições e que a junta militar que está no poder está a tirar esse direito do povo, que é saber quem foi realmente o vencedor das eleições e divulgar os resultados eleitorais. E ele está trazendo uma justificativa, tanto no caso do Timor-Leste, tanto no caso de Moçambique, tanto no caso da deputada, questões históricas, que não tem nada a ver com a declaração dessas três personalidades. Então, eu quero saber qual a opinião de vocês com relação a isso. E outra coisa, antes da gente prosseguir, já deixa aí o teu like, vê aí se você deixou o teu like, se você se inscreveu no canal, se você está inscrito no canal mesmo, né? Porque às vezes o YouTube tira a inscrição das pessoas. Então, já observa aí se você está inscrito no canal. E também você pode
adquirir produtos aqui no canal, produtos originais, né? Vou deixar aqui na aba produtos e vocês podem adquirir esses produtos e vai chegar até vocês. Vocês uma parte desse valor que vocês vão pagar vai vir aqui para o canal como comissão também. Okay? Então, sem mais delongas, vamos para um outro assunto, que é o assunto principal deste vídeo, pessoal. Então, olha só. Caso dos 5 milhões agrava a ruptura de Hortantá com Sissoko Embalo. Numa altura em que as autoridades de transição da Guiné-Bissau enfrentam a perspectiva de não serem capazes de pagar salários já em janeiro, a notícia de apreensão em Lisboa de 5 milhões de euros num jato privado que transportava a esposa de Embalo, ex-presidente, está a lançar ondas de choque no alto comando militar. Recorde-se que a Polícia Judiciária de Portugal anunciou no último final de semana a apreensão de 5 milhões de euros que estariam ser transportados de Bissau até Lisboa por Dinísia Embalo, esposa do ex-presidente da República. Na sequência do caso, a ex-primeira-dama já foi constituída arguida em Portugal sob suspeita de branqueamento de capitais. Apesar do transporte ter sido feito por Dinísia, ninguém em Bissau duvida de que Embalo, atual a residir numa mansão em Marrocos, o verdadeiro proprietário do dinheiro. Por isso, mesmo no alto comando, o sentimento dominante é que Sissoko traiu o processo de transição. O suposto golpe de Estado liderado por Hortantá tinha como objetivo primordial salvaguardar a posição de Sissoko e evitar a humilhação pública deste com uma derrota nas eleições presidenciais contra Fernando Dias. Com o golpe, os militares garantiriam a preservação da imagem de Embalo e através das suas redes de influências internacionais, assegurava que a atividade do país seguiria sem sobressaltos e sem grandes pressões. A apreensão dos 5 milhões em Portugal fez soar as campainhas de alarme no gabinete de Hortantá. Embalo retira o dinheiro do país, deixando as autoridades de transição a tarefa de controlar a previsível revolta popular com os cofres do Tesouro vazio já em janeiro. Em simultâneo, a CEDEAO, a União Europeia e a ONU colocam o país numa forte pressão internacional para o retorno da ordem constitucional. Ontem, 18 de... No caso, a matéria saiu ontem, 18, né? Mas ontem, no dia 17 de dezembro, Hortantá foi mesmo obrigado a cancelar uma comunicação à nação para enfrentar em reunião à porta fechada várias críticas de militares de alta patente, participantes ativos no golpe e que pediam explicações sobre a razão de que Embalo ter sido permitido tirar do país um valor tão elevado num período tão crítico para a Guiné-Bissau e para a consumação do projeto militar. Foi nesta reunião que, por várias vezes, o ex-presidente Embalo foi acusado de traição ao projeto de transição e Hortantá foi pressionado para assumir publicamente uma ruptura com a ex-figura máxima do país. Segundo o que foi possível apurar, uma das propostas em cima da mesa em apreciação a Hortantá passa por utilizar o caso dos 5 milhões para a abertura de um processo de justiça na justiça contra Embalo e a sua esposa em Bissau. O presidente da República da Transição estará também a avaliar a possibilidade de uma eventual exoneração dos membros do governo que permitiram a saída do país deste valor enorme, sem ter em conta a grave situação econômica do país já a partir de janeiro. Ou seja, o que eu falei, não sei se vocês assistiram a nossa live, na nossa última live, inclusive hoje teremos nossa live também, eu disse sobre isso, eu falei sobre isso.
esse dinheiro saiu da Guiné-Bissau com autorização de alguém. Impossível esse dinheiro entrar no avião sem ninguém saber, sem ninguém autorizar. E ainda mais, esses 5 milhões de euros não se tira do multicaixa, né? Não se tira do multicaixa. Tem que ir lá no banco, falar com o gerente para você poder sacar esse dinheiro. Então, ou seja, teve sim a autorização de alguém. E agora estamos vendo uma problemática enorme de uma possível ruptura entre a junta militar, que está ajudando Embalou, com o próprio presidente, com o próprio ex-presidente. Ou seja, tudo isso para manter o padrão de vida deles. O dinheiro, com certeza, não estava na mão do Embalou, já que o Embalou está no Marrocos e a Dinísia e o braço direito do Embalou estavam na Guiné-Bissau. Ou seja, eles viajaram com a autorização de alguém e tiraram esse dinheiro do banco com a autorização de alguém. E, claro, desta vez eu dou razão à junta militar, porque assim é uma traição verdadeira, porque o país está passando numa grande crise para preservar a imagem do perdedor Embalou, mas por detrás Embalou trai essas pessoas que estão fazendo de tudo para manter a sua imagem intacta de alguém, como se fosse alguém vencedor, que na verdade ele perdeu as eleições. Agora quero saber de vocês, meus irmãos guineenses, o que vocês acham dessa ruptura entre a junta militar de Hortantá e o lado do Embalou. O que vocês acham sobre isso? E também deixa nos comentários o que vocês acharam dessa crítica militar que fizeram ao presidente de Timor-Leste e também ao ex-presidente moçambicano e a deputada portuguesa. Deixa aqui nos comentários, sabendo que o teu comentário é extremamente importante para a gente sempre trazer informações dignas a vocês, tá? E se vocês quiserem aí, puderem, deixam o vosso like, fazem o vosso compartilhamento aí com mais pessoas e também vocês podem ajudar aqui o canal financeiramente. Estamos aí no mês de Natal, se vocês puderem ajudar o canal, vai ser sempre de bom agrado, ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!